Hoje viemos falar sobre a prescrição de remédios opioides na odontologia. O que são medicamentos opioides? Os medicamentos opioides são medicamentos para tratar a dor. São indicados no tratamento de dores agudas, moderadas e intensas, onde os analgésicos de ação periférica não apresentam resultados satisfatórios. Os medicamentos opioides atuam ligando-se a receptores específicos que se encontram principalmente no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico e no trato gastrointestinal, levando a uma diminuição na maneira como você sente a dor e aumentando seu nível de tolerância à dor. Existem dois tipos de medicamentos opioides, e eles são os opioides fracos e os fortes. Os opioides fracos costumam ser indicados em casos de dores cuja intensidade não melhore com o uso de analgésicos comuns, mas que, ao mesmo tempo, não necessitem de tratamentos mais fortes. Exemplo, codeína e dihidrocodeína. Os opioides fortes são geralmente prescritos para os tipos de dores mais intensas, como, por exemplo, se você realizou uma cirurgia ou se feriu em um acidente de carro. Eles também podem ser considerados para a dor em pessoas com câncer. Exemplos: metadona, fentanil, morfina e oxicodona. Os medicamentos opioides em uso prolongado causam dependência e, por isso, devem ser prescritos em receituário controlado. Mas por que os opioides causam dependência? Quando os opioides são usados para controlar a dor crônica por um longo período, o cérebro pode entender que as substâncias são necessárias para a sobrevivência. À medida que os medicamentos são administrados, o organismo aprende a tolerar a dose prescrita, sendo necessária uma quantidade maior do fármaco para aliviar a dor. Esse aumento gradual pode resultar em dependência. Alguns dos sintomas apresentados são agitação, dores musculares, insônia e outros. As reações tárdias são mais graves, podendo causar diarreia, náuseas, pupilas dilatadas, calafrios e etc. Na odontologia, os medicamentos opioides não são prescritos com frequência, pois a dor pós-operatória odontológica pode ser controlada com analgésicos de ação central com menor capacidade de induzir dependência e menores efeitos adversos. Essa prescrição segura e eficaz para tratar a dor oral é um dos maiores desafios da prática odontológica, já que elas devem estar associadas a diversos fatores, até mesmo emocionais. Muitas vezes, essa dor é aguda e pode estar associada a condições dentais, problemas gengivais, extração dentária, simples ou complicada, terapia endodôntica, cirurgia periodontal, entre outras causas. Para evitar dependência, essa medicação só deve ser prescrita após uma análise muito bem feita, que envolva a avaliação da dor, o quadro clínico e do histórico psicossocial do paciente, principalmente quando as condições psiquiátricas e de abuso de substâncias ilícitas. O indicado é que seja prescrito um analgésico de menor força. Se isso não funcionar, dependendo do tipo de dor, pode-se considerar a prescrição de um opioide, sendo que seu uso deve ser limitado a períodos curtos. Os opioides mais conhecidos são o fosfato de codeína e o sulfato de morfina. Alguns opioides usados na odontologia são paracetamol com fosfato de codeína, que são indicados em casos de dores moderadas a intensas, como as causadas por lesões, exemplo, luxações, distensões, fraturas, após cirurgias, após extração dentária, neuralgia, dor nas articulações e casos de pulpite irreversível sintomática em estágio avançado, deve-se tomar um comprimido a cada 4 horas, tanto de 7,5 mg quanto o de 30 mg. Pode ser associado a barbitúricos, hidrato de cloral, benzodiazepínicos, fenotiazinas,
álcool e relaxantes musculares de ação central. Outro medicamento opioide usado na odontologia é o cloridrato de tramadol, indicado em casos de DTM, neuralgia de trigêmeo, traumática ou não, ou dores neuropáticas orofaciais de diferentes origens e pulpites avançadas. Pode-se tomar um comprimido a cada 6 horas por 3 dias. Pode ser associado a outros analgésicos anti-inflamatórios, paracetamol e dipirona. Dica: esse medicamento é indicado para controlar a dor pós-operatória em casos de dor intensa, como extração de dentárias traumáticas ou enxertos ósseos autógenos. Ele também é muito útil para dor reflexa de origem pulpar, quando não conseguimos identificar o dente afetado, pois permite que o processo inflamatório evolua naturalmente em direção à raiz e se torne sensível à percussão. É importante considerar os efeitos colaterais comuns dessa classe, como sedação, depressão respiratória, constipação, náuseas, tonturas, sonolência e cansaço. Vamos dar uma olhada nas receitas especiais em que os opioides devem ser prescritos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, estabelece as normas para a prescrição e dispensação de substâncias controladas, incluindo opioides. Para esses medicamentos, geralmente é necessária uma receita especial chamada de Receita de Controle Especial ou Receita Amarela. Os opioides como a codeína, dextropropoxifeno, tramadol, oxidona e buprenorfina transdérmica são prescritos usando uma receita branca carbonada em 2 vias. Essa receita possui uma primeira via que ficará com o farmacêutico e uma segunda via que ficará com o paciente. Já os opioides mais fortes, como a morfina, metadona e fentanil transdérmico, requerem receituados tipo A amarelos, que são fornecidos ao médico na Secretaria de Vigilância Sanitária. Antes disso, o profissional precisa preencher um cadastro e um carimbo com seus dados completos. A receita amarela deve ser preenchida corretamente pelo dentista. Ela deve conter informações detalhadas, como nome do paciente, nome do medicamento, dosagem, quantidade prescrita, data, assinatura e número do registro da profissional de saúde. Essa receita também fica retida na farmácia. Esse foi um trabalho de farmacologia feito pelo 4º semestre de odontologia da Faculdade UNEX da Bahia. A pesquisa foi realizada por Alessa Giovana Malheiro Santos, Gabriel Novaes Silva, Júlia Alves Xavier, Yasmin de Jesus Dias e Laísa Marinho de Oliveira. Elaboração do roteiro por Kailane Medeiros Borfim Silva. Os desenhos e gravação por Amanda Paixão Fonseca de Oliveira, Carlos Ian Galvão Silva e Gabriel Silva de Oliveira. A narração desse vídeo foi por Maria Laura Vieira Aguiar, Maria Augusta Silva Pereira Costa e a edição por Juma Gabriela Costa Pereira.